Olá, bem-vindos ao blog de Ciências Naturais e Cidadania para o 5º e 6º anos de escolaridade. Eu sou a professora Karina e hoje vamos falar sobre a água. Vamos ver o que nos reserva o plano do bloco de hoje. Vamos interpretar informação diversificada sobre a disponibilidade e a circulação de água na Terra, identificar as propriedades da água e relacioná-las com a função da água nos seres vivos e distinguir a água própria para consumo de água imprópria para consumo, analisando questões problemáticas. Vamos lá, para começar, vão assistir a um vídeo, a uma pequena animação das Águas de Portugal, que vos vai explicar de onde é que vem a água que sai das nossas torneiras. Vejam com atenção. Então, como viram, a água não nasce na nossa torneira. Quando nós abrimos a torneira e temos acesso à água, ela sofre todo um processo antes de chegar às nossas casas. Ela é captada nos rios ou nas barragens ou através das águas subterrâneas, é tratada nas estações de tratamento de águas e só depois chega para a nossa casa. E também devem ter reparado que existe água em abundância na Terra. No entanto, nós não temos acesso a toda a água, porque a maior parte dela é salgada. Cabe-nos a nós preservar a água que nós temos para consumir. E a restante água também, uma vez que é, como vocês sabem, o habitat de muitos seres vivos. Este vai ser então o tema do nosso bloco de hoje. As nossas questões iniciais são então como se distribui a água na natureza, o que é o ciclo da água, quais são as propriedades da água e será que toda a água é adequada para o nosso consumo. Reparem na fotografia que vos trouxe para iniciarmos o bloco, uma fotografia da NASA, onde é possível ver que a Terra é maioritariamente constituída por água e daí também ser conhecida como o planeta azul. Para introduzirmos o assunto de hoje, trouxe-vos um pequeno diálogo de dois amigos que nós já conhecemos dos blocos de ciências, em que eles vão falar então da disponibilidade de água na Terra. Qual será a quantidade de água que existe na Terra? Vamos ver. O ciclo da água é muito importante para que os rios e os lagos não sequem e as plantas recebam a água que precisam para sobreviver. E a água é sempre a mesma? Sim, a quantidade de água que existe na Terra é sempre a mesma, apenas muda de estado e de lugar. Mas se há tanta água a circular, por que é preciso poupar? Há muita água, mas não conseguimos utilizar a maior parte dela. A água do mar é muito salgada, a água dos polos está congelada e há água no subsolo da Terra. Então, como falaram estes dois amigos, a quantidade de água na Terra é sempre a mesma. Ela vai fazendo o seu ciclo, o ciclo da água, e mudando de estado físico. Logo, nós podemos encontrar a água em oceanos, na atmosfera, na própria constituição dos seres vivos e podemos encontrá-la em 3 estados físicos diferentes: o estado gasoso, o estado líquido e o estado sólido. Temos aqui algumas imagens que representam então os 3 estados físicos da água: o estado sólido, quando ela está congelada, o estado gasoso, o vapor de água, e o estado líquido, que nós tão bem conhecemos. Como já vocês viram nos vídeos que assistimos, existe imensa água no planeta Terra, mas menos de 1% está disponível para as atividades humanas. E porquê? Reparem neste gráfico que vos trouxe, e 97% da água disponível no planeta é água salgada.
logo nós não podemos consumi-la. Dos 3% da água doce que existe no nosso planeta, cerca de 2% aproximadamente está num estado sólido e por isso nós também não conseguimos consumi-la. Apenas 1% ou menos está disponível então para o consumo humano. E onde é que nós vamos retirar essa água? Vamos retirá-la aos canais subterrâneos ou então às águas superficiais, como por exemplo os rios e as barragens. Ora bem, nós vimos que a água existe nos 3 estados físicos. E onde é que podemos encontrá-la na natureza? Se procurarmos no estado líquido, podemos encontrá-la no mar, nos lagos, nas barragens, nos rios e também no orvalho, que é um fenómeno que vocês conseguem ver, por exemplo, em manhãs mais frias, quando saem de casa e observam as plantas e elas apresentam umas pequenas gotas de água nas suas folhas. Esse fenómeno é o orvalho. E onde é que poderemos encontrar água no estado sólido? Por exemplo, na neve ou no iceberg, grandes blocos de gelo que nós encontramos nos oceanos. Já no estado gasoso temos, por exemplo, o vapor de água, que é uma parte que compõe a nossa atmosfera, ou, por exemplo, o vapor de água resultante de um fenómeno vulcânico que se chama geyser. E estes são alguns dos exemplos onde vocês podem observar água no estado líquido, sólido e gasoso. Como já vimos, e a Cassiopeia também disse ao seu amigo, a água está então em constante circulação pelo planeta. É sempre a mesma quantidade, ela circula, muda de estado físico e de local. E a essa movimentação nós chamamos ciclo da água ou o ciclo hidrológico, que num breve esquema vocês têm representado nesta imagem as várias fases do ciclo da água. Para perceberem melhor, trouxe-vos um vídeo que vos vai explicar cada fase com mais pormenor. 97% da água existente no nosso planeta está nos oceanos. A restante água encontra-se congelada nos rios e nos lagos ou retida no subsolo e na atmosfera. Sendo indispensável aos seres vivos, a água é a única substância que existe na natureza em 3 estados: sólido, líquido e gasoso, circulando num movimento contínuo entre a superfície e a atmosfera. A este movimento circular de renovação chamamos ciclo hidrológico ou ciclo natural da água. O ciclo tem início com a ação do Sol, cujo calor faz com que a água que se encontra nos rios, lagos, mares e oceanos se evapore, passando do estado líquido para o estado gasoso. Os animais e as plantas também libertam vapor de água num processo chamado evapotranspiração. Quando o vapor de água chega à atmosfera, arrefece e condensa sob a forma de gotas de água, formando as nuvens. Este processo designa-se por condensação. Quanto maior for a condensação, mais pesadas ficam as gotículas suspensas no ar, acabando por cair na superfície terrestre, sob a forma de chuva ou neve, através da precipitação. A água que regressa à Terra infiltra-se nos solos e fica armazenada nos lençóis subterrâneos ou regressa à superfície através de nascentes. Uma parte da água que precipita é absorvida pelas raízes da vegetação e é utilizada no metabolismo das mesmas. A água da chuva que não se infiltra nem é absorvida escorre para os rios, lagos, mares e oceanos. E é então que tudo recomeça. Este é o ciclo hidrológico ou ciclo da água. Águas de Portugal. O ciclo da água tem então várias fases, como vocês puderam observar. Reparem, começamos pela evaporação. E a evaporação quando o calor, o aumento da temperatura faz evaporar a água dos oceanos, dos rios, as águas superficiais. E essa água evapora e depois ocorre a condensação. E vocês pensam, condensação parece um pouco difícil, mas, por exemplo, quando nós tomamos banho e temos aquela água muito quente, liberta-se vapor de água. E quando saímos do banho, olhamos para as paredes e vemos pequenas gotas de água. E não fomos nós que molhámos as paredes da casa de banho. O que é que acontece? Esse vapor de água, que estava a uma temperatura mais elevada, em contacto com a parede ou com o azulejo, por exemplo, que estava a uma temperatura mais baixa, provocou esse fenómeno de condensação. Então, esse vapor de água transformou-se em água no estado líquido e, por isso, nós vemos essas gotinhas de água na parede. Depois temos a precipitação, quando chove. E pode chover
água no estado líquido, a chuva, como nós a conhecemos, ou nevar, quando as temperaturas são mais elevadas. Temos depois dois fenómenos. Após a precipitação, o escoamento ou a escorrência, quando a água escorre por uma determinada superfície, ou a infiltração, como o próprio nome indica, quando a água se infiltra no solo. Vamos agora estudar as propriedades da água. A água tem inúmeras propriedades, nós já estudámos as propriedades, por exemplo, dos solos, estudámos as propriedades das rochas e hoje vamos ver as propriedades da água. E vou começar por um gesto tão simples como pegar num copo de água. Esta água tem uma particularidade, que é a água que vem da nossa torneira e, portanto, já não é água pura, porque ela já foi tratada com algumas substâncias para que seja possível o seu consumo. Mas vou exemplificar como se fosse água pura. Se nós cheirarmos a água, ela não tem cheiro. E uma das propriedades da água é essa, ela é inodora, não tem cheiro. Se nós olharmos, a água também não tem cor, portanto, ela é incolor. E se nós bebermos, com licença, a água também não tem sabor e ela é insípida. Reparem, apenas num copo de água estudamos 3 propriedades da água. Vou pausar. Ela é incolor, não tem cor, é insípida, não tem sabor e ela é inodora, não tem cheiro. Mas existem outras propriedades da água e eu realizei uma experiência no laboratório para estudar, em particular, uma das propriedades da água que vocês eventualmente até conhecem, mas não sabem a que conceitos científicos está essa propriedade associada. Então vamos ver. A minha questão problema é: a água dissolve todas as substâncias? Reparem, sempre que nós realizamos uma atividade experimental, queremos estudar algo, queremos descobrir alguma coisa e, portanto, temos sempre uma questão problema, aquilo que nós queremos descobrir. Que materiais é que eu utilizei? Água, açúcar, farinha e azeite, 3 gobelés, uma garrafa de esguicho, 3 varetas de vidro e uma colher de chá. O vídeo que vocês vão ver consiste então na realização desta atividade em laboratório, mas ela é facilmente replicável nas vossas casas, substituindo os gobelés por copos e, em vez de utilizarem as varetas de vidro para agitar, podem utilizar as colheres e também não precisam dos esguichos, porque podem, com um copo de medida, colocar a água necessária em cada um dos copos. Como é que eu realizei esta atividade? Identifiquei os 3 gobelés, coloquei 100 ml de água em cada um e depois adicionei uma colher de farinha num gobelé, uma colher de açúcar noutro e uma colher de azeite no terceiro gobelé e agitei. Observei os resultados. Antes de verem o vídeo da atividade experimental, vamos fazer uma pequena previsão daquilo que vocês acham que vai acontecer. Eu vou registar aqui. Vamos fazer magia. Vocês vão dizer aí em casa e eu aqui vou ouvir e vou escrever aqui no quadro. Reparem. Eu acho que vocês estão a dizer-me que a farinha se dissolve na água. Acho que ouvi. Professora, a farinha vai se dissolver. Então, vai se dissolver. E acho que vocês estão aí em casa a dizer-me que o açúcar também se vai dissolver, porque já devem ter visto alguma vez água com açúcar, às vezes quando estamos indispostos. Então, e o azeite? Será que o azeite se vai dissolver? Tenho que falar um bocadinho mais alto? Ah, não. O azeite não se vai dissolver. Ok, então estas são as vossas previsões. A farinha vai dissolver-se na água, o açúcar vai dissolver-se na água e o azeite também se vai dissolver na água. Estamos prontos então para assistir ao vídeo da atividade experimental. Vamos ver. Tenho então 3 gobelés e no primeiro vou colocar uma colher de farinha. E agitar.
No segundo gobelé vou colocar uma colher de açúcar. E vou igualmente agitar. E no gobelé número 3, vou colocar uma colher de azeite. E no final vamos ver uma fotografia do resultado obtido, que eu vos vou mostrar. Reparem como ficou a água com a farinha, com o açúcar e com o azeite. E no final, o resultado obtido foi o que vocês veem na imagem. No gobelé da farinha, reparem que a farinha se depositou no fundo do gobelé. Será que se dissolveu? Há algumas diferenças que nós conseguimos identificar entre o gobelé da água com a farinha e o gobelé da água com açúcar, por exemplo. Depois, o gobelé da água com açúcar, onde nós não conseguimos identificar o açúcar. E depois, o gobelé da água com azeite. Esta era a nossa previsão, ok? Vocês previram que a farinha e o açúcar iriam dissolver-se na água e o azeite não. E o que nós verificámos foi então que a farinha não se dissolveu na água, o açúcar dissolveu-se na água e o azeite também não. A farinha formou um depósito no fundo e o azeite formou aquela camada de gordura à superfície. Antes de irmos às nossas conclusões, vou-vos mostrar o que aconteceria se nós adicionássemos mais açúcar naquele gobelé. Reparem, nós adicionamos uma colher de açúcar no gobelé e o açúcar dissolveu-se na água. Foi a nossa conclusão. E se nós acrescentássemos mais açúcar à mesma quantidade de água? Eu trouxe então alguns materiais de casa e tenho aqui 2 copos. Aqui já tenho o resultado final que trouxe, porque podemos não observar agora, porque é preciso algum tempo para se observarem os resultados. Então eu vou colocar 100 ml de água, que foi a quantidade que nós utilizamos naqueles gobelés, e açúcar. Ok? Naquele gobelé nós acrescentámos apenas uma colher de açúcar. E agitando e esperando algum tempo, o que vai acontecer é que o açúcar se vai dissolver. E vamos obter o mesmo resultado que vocês obtiveram, que vocês puderam observar na imagem que vos mostrei, resultado da experiência que fiz no laboratório. Reparem, ele nesta fase já está quase dissolvido. Conseguem ver? Vou retirar a mão. E agora vou colocar mais açúcar na mesma quantidade de água. Com mais 5 colheres de açúcar, talvez vocês já vejam alguns resultados, mas eu vou colocar mais do que 5. Coloquei mais 10 colheres de açúcar. E o que nós tínhamos observado na nossa atividade experimental é que o açúcar se dissolvia na água. Mas reparem, esta foi a que fizemos agora e eu vou-vos mostrar a que preparei já com alguma antecedência. Vocês conseguem ver, vou afastar, o que aconteceu ao açúcar. Ele não se dissolveu. Até um determinado ponto, quando nós acrescentamos uma colher de açúcar,
ele dissolveu-se naquela quantidade de água. Mas agora, reparem, que ele está depositado no fundo do copo. Então, o que é que será que aconteceu? Mesmo que eu agite algum tempo e pare de agitar, o que vai acontecer é, precisamente, o que está a acontecer neste copo que acabámos de preparar. Vai depositar-se no fundo. E, neste caso, eu digo que esta solução de água com açúcar está saturada. Esta solução está saturada porque a água já não consegue dissolver a quantidade de açúcar que nós colocamos. É uma grande quantidade de açúcar para a quantidade de água que temos neste copo. Vamos então às nossas conclusões da atividade experimental e rever alguns conceitos importantes envolvidos nesta atividade. O que é que verificamos? Temos então substâncias solúveis, que são as substâncias que se dissolvem na água e que se misturam com a água e ficam invisíveis, por assim dizer, formam uma mistura homogénea. Nós não conseguimos olhar para o copo da água com açúcar, o da imagem, da experiência que fiz no laboratório, e distinguir onde é que está o açúcar. No caso da farinha, nós conseguimos identificar a farinha porque ela é uma substância insolúvel, assim como o azeite. Nós olhamos para o copo da farinha e identificámo-la no fundo do gobelé, e no caso do azeite identificámo-lo na superfície do gobelé. São substâncias insolúveis, não se dissolvem na água. No caso da nossa solução que acabamos de fazer, com uma maior quantidade de açúcar, é então uma solução saturada. A água, que é o nosso solvente, deixa de ter a capacidade de dissolver o soluto. Reparem, mais dois conceitos, soluto, solvente, e um terceiro, solução. Então, a água, antes de irmos a esses conceitos, vamos sistematizar as propriedades que nós identificamos da água. Atenção que estamos a falar da água pura. Esta água com a qual eu exemplifiquei já veio da nossa torneira e já veio tratada para nós a podermos consumir. Ela é incolor, não tem cor, é inodora, não tem cheiro e é insípida porque não tem sabor. Outra característica é que a água ferve a 100 graus Celsius, ou seja, é o seu ponto de ebulição, e congela a 0 graus Celsius, que é o seu ponto de fusão. Como vimos nesta atividade, apenas no caso do açúcar, a água é um bom solvente, ela dissolve muitas substâncias. Nós podíamos replicar também, por exemplo, para o caso do sal, e iríamos obter o mesmo resultado. Agora, para clarificar estes conceitos, vamos então ver o que é uma solução, que é uma mistura do soluto com o solvente. Neste caso, o nosso soluto foi o açúcar, a substância que eu quis dissolver, e o solvente é aquilo que vai dissolver o soluto, e neste caso foi a água. Trouxe-vos outro exemplo, quando utilizamos, por exemplo, o sal de cozinha, que é o soluto, o solvente, a água, e obtemos uma solução que é a água salgada. De acordo com a sua quantidade de sais dissolvidos, podemos distinguir vários tipos de água. E esta distinção vai depois facilitar-nos quando falarmos da água própria e imprópria para consumo. Então, a água pode ser água doce, se tiver uma quantidade muito reduzida de sais dissolvidos, e podemos encontrá-la nos lagos, rios e em águas subterrâneas. Água salobra, se tem uma quantidade intermédia de sais dissolvidos, como por exemplo nos estuários, e a água salgada, que é muito rica em sais dissolvidos e podemos encontrá-la, por exemplo, nos oceanos. Como vocês também já sabem, a água é muito importante para a sobrevivência dos seres vivos. A existência de água no estado líquido é um dos fatores que permite a vida na Terra e ela é o constituinte principal do organismo dos seres vivos. Temos aqui o cão, que mais de 60% do organismo do cão é constituído por água. Depois temos, por exemplo, os tomates, o peixe e temos ali os seres vivos, o ser humano, peço desculpa, que mais de 60% do organismo do ser humano é também constituído por água. A água é importante porque ajuda a dissolver e a transportar substâncias essenciais para o nosso organismo,
ajuda também a eliminar as substâncias que nós já não precisamos, através, por exemplo, da urina e do suor. E também nos ajuda a regular a temperatura do nosso corpo. Portanto, 3 funções fundamentais da água nos seres vivos. Muito importante, não esquecer. Voltando atrás e aos tipos de água que existem, vamos associá-los agora à água que nós podemos consumir. Vocês já sabem que existe água própria para consumo e água imprópria para consumo. E agora vamos ver aquilo que as distingue. Vamos lá. A importância da água para os seres vivos, parte 2. Relativamente à qualidade da água, podemos classificá-la em 2 tipos: água própria para consumo e água imprópria para consumo. A água própria para consumo pode ser potável ou mineral. A água potável, como já sabemos, é um tipo de água incolor, inodora, insípida e pode ser consumida sem riscos para a saúde. A água mineral é rica em minerais e é utilizada para fins terapêuticos. No caso da água imprópria para consumo, esta classifica-se em 2 tipos: salobra e inquinada. A água salobra contém uma elevada quantidade de sais e outras substâncias prejudiciais à saúde, o que a torna turva. A água inquinada contém micro-organismos prejudiciais à saúde, como micróbios e outras substâncias. Ora bem, então, podemos distinguir a água em água própria para consumo, no caso a água potável, e a não potável. Já sabem, por hoje vamos ter que ficar por aqui. As nossas perguntas, como se distribui a água na natureza, podemos encontrá-la nos oceanos, nos continentes, nos seres vivos, o ciclo da água, que corresponde à movimentação da água no nosso planeta, as várias propriedades da água que estudamos e também vimos que nem toda a água disponível é própria para consumo. E até à próxima!